Olá pessoal, tudo bem? Bom, e a briga Trump e Powell continua a todo vapor, segue ainda soltando muita faísca lá nos Estados Unidos. Esse vídeo aqui eu vou te explicar bem o que está por trás disso tudo, qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem e qual que é o grande risco que todos nós corremos com essa briga aí intensa entre Trump e o diretor do Fed, Jeremy Powell. Bom, para a gente entender o que está por trás dessa briga toda e por que tem essa briga entre Trump e o diretor do Fed, que é o Jeremy Powell, nós precisamos primeiro entender o que é o Fed, né? O Fed é o Federal Reserve, como se fosse o Banco Central aqui do Brasil. Ele é que decide a taxa básica de juros, que é o que afeta a economia como um todo, tá? O Banco Central do Brasil, com o Bolsonaro, ele teve a mesma ideia do Fed, de ser independente. O Fed já é independente desde a sua criação lá em 1935. E o presidente não pode dizer quanto deveria ser a taxa de juros, se ela deve subir, se ela deve cair, se ela deve aumentar, enfim. Tudo isso é decisão única e exclusivamente do Fed. O presidente pode até ir contra algumas coisas, mas a decisão é totalmente do Fed e não tem uma interferência do presidente dos Estados Unidos. Isso tem incomodado muito o Trump. O Trump quer abaixar a taxa de juros americana para que incentive a economia, tenha mais dinheiro rodando na economia, tenha mais pessoas investindo diretamente ou pegando empréstimo diretamente com juros mais baixos. A empresa, a indústria americana se fortalece com isso e quem perde, no fim das contas, é o dólar. Mas o Trump, ele não está muito desanimado ou muito irritado com a ideia de que o dólar possa desvalorizar. Ele quer que o dólar seja realmente desvalorizado e você vai entender bem por que disso tudo, tá? Jeremy Powell, ele é o presidente do Fed, é o presidente do Banco Central Americano e ele foi indicado por Trump lá em 2017. Então, é uma indicação do Trump. Trump já logo que o Jeremy Powell entrou, o Trump já teve alguns atritos com ele, mas tudo se resolveu naquele momento. Em 2022, sobre o Joe Biden, o Jeremy Powell foi reeleito, né, foi reindicado à direção do Fed e ele fica 4 anos, então 2026 será um novo ano decisivo se ele permanece ou se ele sai. O Trump já falou que não vai continuar, que em 2026 ele vai sair, que vai entrar outra pessoa no lugar dele. Mas isso é tudo incerto porque o Trump já fez ataques também ao Jeremy Powell, levando uma carta de demissão para o Congresso, coisa que ele pode fazer, mas que é muito difícil, porque o Fed ele é independente. Se o Trump mexer no Fed e demitir o Jeremy Powell, obviamente o mercado vai ter muitas retaliações, o mercado vai cair muito, e quando o Trump já levou aquela carta lá no Congresso, a carta de demissão do Jeremy Powell, o mercado sentiu negativamente. Bom, fato é que semana que vem, no dia 29 e 30 de julho, vai ter a nova reunião do Fed que vai definir as novas taxas de juros. E uma forma de a gente já se antecipar a isso é ver as apostas na Bolsa de Chicago. Na Bolsa de Chicago, as apostas estão em 92% de que o Fed não cortará as taxas de juros, embora muitas pessoas dentro do Fed acreditam que vai ter um corte sim nas taxas de juros e elas vão cair para 4%. Agora 4,25 a 4,50, então a suposição é que talvez ela caia para 4 e 4,25. E nas apostas também que tem lá na Bolsa de Chicago, a ideia é que continue 4,25 e 4,50, o que faz com que o Trump continue cada vez mais vermelho e cada vez mais irritado com tudo isso. O Trump deixou bem claro que ele quer taxa de juros na casa de 1% para turbinar a economia e para aumentar também aí a questão, né, mais empregos, uma economia mais pujante, mais dinheiro sendo injetado na economia, mais dinheiro girando. O Trump acredita que isso é uma boa ideia, visto as tarifas que ele tem colocado. Então, a ideia é o quê? Barrar produtos do exterior, né, dificultar a entrada de produtos do exterior com mais tarifas e incentivar a indústria americana. Incentivar para que fortaleça a indústria americana, a indústria essa que há muito tempo tem se enfraquecido porque as empresas americanas elas buscam uma mão de obra mais barata e geralmente essa mão de obra se encontra em países aí emergentes, na China, Índia, enfim, países com uma alta população e que tem aí uma mão de obra mais barata, o que compensa o custo de produção dessas empresas. Então, muitas empresas saíram dos Estados Unidos rumo à China, rumo à Índia, rumo à Coreia do Sul, enfim, para esses lugares e a indústria
americana ficou muito fraca. São poucas empresas hoje, comparados aí à década de 80, 90, que se manteram lá e que estão lá ainda hoje. A maioria das empresas saíram, foram produzir as suas coisas fora e vendem muito para os Estados Unidos. Então a ideia é essa, a ideia é dificultar a entrada desses produtos lá de fora para os Estados Unidos para que a empresa americana se fortaleça. Como que a empresa americana vai se fortalecer? Sem uma taxa de juros que seja favorável, né? 4% é uma taxa muito alta, o que mantém aí os empréstimos quase inviáveis para a economia americana. Então, a indústria tem que se fortalecer basicamente com recursos próprios, o que é muito difícil. Trump quer abaixar essa taxa, quer diminuir essa taxa justamente para que fortaleça a indústria americana. Só que tem um outro inimigo, e um inimigo muito, muito poderoso nesse meio todo. Se as tarifas caírem para 1%, como é o sonho do Trump, nós teremos uma inflação muito alta. Uma inflação muito alta, consequentemente, enfraquece o dólar e, consequentemente, também enfraquece a economia americana como um todo. Claro, Trump tem que lidar com a ideia de que são 34 trilhões de dólares em dívida que ele tem que pagar de alguma forma. Enfraquecendo o dólar também enfraquece o custo dessa dívida, que acaba, né, diminuindo o custo real dela. Cada 2% que diminui são bilhões de dólares aí que não precisam mais ser pagos, tá? Então, penso que a ideia do Trump também é essa. Obviamente, o Powell, que é o guardião da inflação, não quer isso, não quer que isso aconteça, não quer que tenha mais tarifas, não quer pagar a dívida pública americana com tarifas do exterior e também não quer que inflacione mais o dólar, enfraquecendo o dólar, consequentemente barateando, né, o custo de você transacionar em dólar. Então o Jerome Powell não quer isso, ele quer manter o dólar forte, a economia forte. O Trump, por outro lado, ele quer isso, ele quer um impacto econômico rápido que pareça ser bonito, mas que na verdade não é tão bonito assim. E aí vem o embate, né? Qual que tá certo, qual que tá errado? Bom, na minha opinião, eu acho que o Jerome Powell, ele tá mais certo em manter a economia americana, manter o dólar forte e manter a economia americana passando pela dificuldade de forma devagar, né? Aprendendo com a dificuldade. O Trump quer simplesmente arrumar as coisas na canetada, o que a gente já viu que não é bom. Não defenderia isso para qualquer lugar do mundo, muito menos para os Estados Unidos, que são a maior potência do mundo. Então, a ideia de enfraquecer o dólar para pagar a dívida externa, que é muito grande, é sim muito complicada, é sim um risco gigantesco para o mundo todo. Tá? Então, eu acho que é uma situação bem delicada, a não ser que o Trump queira realmente só dar um blefe, como ele sempre faz, né? Dar um blefe e depois não ser bem isso aí mesmo, tá, pessoal? Então, tá tudo muito complicado, tá tudo muito arriscado. Embora as tensões comerciais, mundialmente falando, tenham diminuído, o Trump ainda tem que resolver as tensões internas do país dele, que são muito complicadas e que impedem ali o Trump de fazer o que ele quer. Powell tem que combater isso de alguma forma, tem que tentar acalmar os ânimos do Trump, o que é muito difícil. E, enfim, quem sente é a economia como um todo. Vamos ver aonde que isso vai parar, vamos ver o que vai acontecer com isso tudo. Esperamos que seja algo que logo se resolva. Obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, espero que eu tenha contribuído em algo e até o próximo.